173. Viver em outro mundo. Capítulo 991. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado N. Um som áspero junto com flashes de luz vermelho ressoou dentro do acampamento. Isso fez a família Uneal inteira explodir em ação. Aqueles que eram veteranos de batalha sabiam muito bem o que o som e as luzes significavam. O inimigo veio atacar. Deve-se reconhecer que, com relação ao entendimento de formações mágicas, o plano Atlanta superou completamente a raça divina. E mesmo assim, as raças estrangeiras ainda permaneceram aquém aos divinos quando se tratava de formações mágicas. Por causa disso, era impossível para eles descobrirem todos os avisos que foram arranjados pela família Uneal. Para os anciões supremos chegarem a 1 quilômetro de distância da linha defensiva já era um milagre. Se eles não tivessem um senso formidável, então eles já poderiam ter sido descobertos há muito tempo. Quando os 4 anciões supremos ouviram esse som, eles imediatamente souberam que foram descobertos. Então eles imediatamente pararam de esconder e voaram direto para a frente. Eles de uma vez colocaram seus trajes de combate enquanto iam na direção da linha defensiva da família Uneal. Assim que os 4 voaram, raios de luz dispararam do acampamento da família Uneal. Então mais e mais raios de luz começaram a atacar os anciões. Neste momento, 50 armaduras mágicas saíram da linha defensiva da família Uneal e se encontraram com os anciões supremos. Então, quase todas as luzes de busca no acampamento foram direcionadas ao mesmo tempo. Neste momento, uma quantidade incomensurável de flechas começou a voar da escuridão. Essas flechas não foram disparadas na direção das armaduras mágicas, mas sim foram direto para as lâmpadas. Várias explosões foram ouvidas enquanto as luzes de busca eram apagadas. A noite imediatamente ficou mais escura, colocando os anciões supremos na escuridão mais uma vez. Tal mudança fez as pessoas do acampamento da família Uneal encararem. Entretanto, eles ainda eram soldados com experiência de centenas de batalhas. Eles foram rápidos em responder e rapidamente estabeleceram um escudo protetor. Desta vez, foi a vez das raças estrangeiras encararem. Eles nunca viram tal escudo protetor antes. Era um escudo semisférico branco sem nenhuma característica especial. Porém, quando foi estabelecida, o escudo inteiro acendeu como uma enorme lâmpada de luz, enviando fluorescência branca por toda parte. Isso não era algo que as raças estrangeiras haviam encontrado antes. Escudos protetores também podiam iluminar? O que está acontecendo? Na verdade, as raças estrangeiras não sabiam, mas esse escudo protetor brilhante não era uma questão significante. O continente Armadura Mágica onde a família Uneal se situava esteve lutando contra os continentes Guerreiro e Mago por quem sabe quantos anos. Portanto, eles conheciam muito bem sobre os ataques como esse dos guerreiros. Eles conheciam os pontos fracos um do outro e estavam se esforçando para melhorá-las. E assim como o ancião supremo Homem-Fera imaginou, as armaduras mágicas da família Uneal não eram adequadas para batalhas noturnas. Durante a noite, as armaduras mágicas perderiam um pouco do poder de combate por causa da falta de luz. Neste caso, o que aconteceria se o inimigo lançasse um ataque noturno? No começo, eles usaram as luzes de busca para contra-atacar essa fraqueza. Mas depois que as luzes de busca foram destruídas várias vezes fazendo o continente Armadura Mágica sofrer algumas perdas, eles começaram a pensar em outros métodos. E no final, eles foram capazes de inventar uma formação mágica que faz um escudo que ilumina. A formação mágica não era nada especial, era apenas uma formação mágica defensiva comum com algumas formações mágicas adicionais de produzir luz. Mas devido a essa modificação, o consumo de energia do escudo inteiro tinha aumentado muito. Mas ainda, a descoberta dessa formação mágica fez as capacidades noturnas do continente Armadura Mágica darem um enorme salto qualitativo. Armaduras mágicas ainda não eram boas com batalhas noturnas, mas com a adição da formação mágica, mesmo que eles não pudessem fazer um ataque forte, pelo menos eles ainda poderiam defender seu acampamento. Neste momento, a situação com a linha defensiva era a mesma. A formação mágica defensiva iluminada restaurou a flexibilidade das armaduras mágicas.
Eles organizaram as formações mais uma vez e se enredaram contra os 4 anciões supremos. Enquanto isso, os canhões e tanques de guerra da linha defensiva não ficaram parados. No momento que as luzes de busca foram atacadas, a família O'Neill imediatamente soube que o inimigo não era apenas um ou dois. Portanto, seus canhões miraram na direção de onde as flechas vieram. Foi um fogo de cobertura, um método de disparo indiscriminado. Não importa quem estivesse escondido, se alguém fosse azarado, então eles seriam obliterados. No máximo, a família O'Neill apenas perderia alguns cartuchos. Esse tipo de ataque foi usado pela família O'Neill repetidamente contra os inimigos no continente Guerreiro e Mago. Todos os seus soldados identificariam a direção em que as flechas estavam vindo antes de salpicar a região com balas de canhão. Não se deve pensar que era apenas uma ação relaxada e descuidada. Cada soldado da família O'Neill foi treinado e ensinado estritamente sobre assuntos de campo de batalha. Além disso, eles fizeram repetidos testes para fazer o disparo o mais perfeito possível. O exército das raças estrangeiras não esperava um contra-ataque rápido feito pela família O'Neill. Enquanto eles estavam atordoados por esse assunto, as balas de canhão começaram a chover sobre eles. E não se deve subestimar o poder dessas balas. No plano Atlanta, o continente guerreiro e o mago nunca tiveram falta de especialistas. E ambos do continente tinham poder de combate que não era pior que as raças estrangeiras. Se as armas feitas pelo continente Armadura Mágica não tivessem como ferir essas pessoas, então o continente Armadura Mágica teria muito sido destruído pelos outros 2 continentes. Os ataques da família O'Neill foram muito rápidos. Canhões dispararam um após o outro, fazendo os soldados das raças estrangeiras comerem balas de canhão. Desta vez, eles despacharam 100.000 pessoas para montar um ataque surpresa. Mas eles não pensaram que seriam encontrados por um violento contra-ataque. Essa chuva de balas de canhões tinha surrado eles até restarem apenas a 30.000 deles. Neste momento, mais armaduras mágicas voaram do acampamento. Parte deles foram na direção dos 4 anciões supremos enquanto os outros protegiam os céus acima do acampamento. Ninguém foi patrulhar. Como os escudos ainda custavam muito dinheiro, os canhões apenas dispararam por mais 5 rodadas antes de todos pararem. Após olhar para essa situação, os anciões supremos sabiam que o ataque surpresa desta noite era impossível de ser concluído. Eles começaram a recuar lentamente. Mas neste momento, sons de explosões foram ouvidos de repente pela direção do acampamento das raças estrangeiras. Após ouvir esse som, os 4 anciões supremos encararam antes de recuarem rapidamente do cerco de armaduras mágicas. Eles sabiam que tinham acabado de ser atacados. Quanto a quem fez isso, não havia necessidade de pensar sobre isso. Com certeza era a família O'Neill. Quando eles pensaram sobre isso, ficaram ainda mais preocupados. As pessoas da família O'Neill tinham um bom poder de luta. Neste momento, o acampamento não tinha como lutar contra eles. Se a família O'Neill enviasse soldados para o acampamento, então a situação se tornaria perigosa muito em breve. Após retornar ao acampamento junto com o exército furtivo, os 4 anciões supremos descobriram que a família O'Neill também recuou. Embora estivessem com raiva, também estavam aliviados. Ao mesmo tempo, a família O'Neill recebeu os reforços. Este era totalmente composto de armaduras mágicas e seu líder era George. George recebeu a ordem de Ash para levar a primeira onda de reforços de armaduras mágicas. Além do tempo que pararam para trocar os conversores de energia, eles passaram seu tempo todo voando em direção à linha defensiva. Mas quando eles chegaram, George descobriu que eles estavam sendo atacados pelas raças estrangeiras. Os pilotos que estavam com ele queriam oferecer seu apoio, no entanto, George não concordou. Eles estavam voando por várias horas e estavam fisicamente e mentalmente exaustos. Seria inútil para eles entrarem na luta desta vez. Pode até ser possível que sofressem uma pequena perda. Naturalmente, George não queria ver isso. Portanto, levou as armaduras mágicas para atacar o acampamento das raças estrangeiras ao invés de atacar os anciões supremos. O acampamento das raças estrangeiras não estava escuro. Haviam lâmpadas mágicas iluminadas por toda parte. Pode-se dizer que o acampamento estava adequadamente iluminado. Naturalmente, George e os outros foram capazes de localizá-los facilmente. George não foi educado e imediatamente ordenou o lançamento de uma pequena onda de bombas antes de recuarem.
Ele sabia que esse tipo de ataque não seria capaz de fazer nada com o exército das raças estrangeiras, mas ele pode afirmar que depois de ver seu próprio acampamento sendo atacado, os anciões supremos com certeza voltariam para ajudá-los. Contanto que essas pessoas recuassem, então a crise na linha defensiva seria resolvida. Além disso, seus exaustos pilotos então seriam capazes de ter um bom descanso. O retorno oportuno de George para ajudar a linha defensiva fez as tropas de guarnição se sentirem aliviados. Os defensores aqui não eram muitos enquanto a outra equipe tinha um exército de 20 milhões de soldados. Tal pressão fez o comandante da guarnição sentir uma dor de cabeça. Felizmente, George e seus homens chegaram. A noite animada acabou assim. O ataque noturno das raças estrangeiras não teve o resultado esperado. Além disso, eles sofreram algumas perdas. Mas falando no geral, isso permitiu às raças estrangeiras ter um certo entendimento sobre a força de seu exército. Isso forneceria algumas vantagens na sua luta posterior. Depois que os 4 anciões supremos retornaram ao acampamento, os soldados que foram deixados para trás começaram a sentir alívio. Embora eles tivessem sido atacados, essas pessoas eram veteranas, eles não sofreram muito gravemente. Quando os locais destruídos foram limpos, tudo voltou ao normal. Viver em outro mundo. Capítulo 992. Zhao-Ai atualmente estava dentro do espaço, olhando para a calmaria restaurada em ambos os acampamentos. Então ele se virou para Laura e disse: parece que devemos achar alguém do plano Atlanta. Armaduras mágicas e exércitos comuns são duas coisas realmente diferentes. Laura assentiu e disse: eu realmente não esperava isso. A família O'Neill é muito poderosa. Os ataques feitos pelas raças estrangeiras foram destruídos por eles. Julgando pelo que pude ver, seria muito difícil para as raças estrangeiras romperem essa linha defensiva. Depois de ouvir isso, Zhao-Ai balançou sua cabeça e disse: não acho isso. A família O'Neill ainda precisa capturar a vantagem. Não esqueça, as raças estrangeiras não encontraram nada como isso antes. Agora que eles experienciaram os métodos da família O'Neill, eles com certeza encontrarão meios para lidar com eles. Além disso, eles têm a vantagem populacional. Acho que amanhã, o verdadeiro problema vai chegar para a família O'Neill. Laura franziu gentilmente as sobrancelhas e disse: você tem certeza? Os canhões da família O'Neill são muito fortes. Zhao-Ai sorriu levemente e disse: os canhões são realmente fortes, mas eles têm suas próprias características. Se for contra inimigos no chão, então não há necessidade de disputar quão fortes eles são. Contudo, as raças estrangeiras podem atacar pelo ar. Contanto que eles dão as informações quando avançarem, então a letalidade dos canhões será reduzida. Laura assentiu. As habilidades individuais das raças estrangeiras eram muito melhores que as da raça divina. Se não fosse por essas habilidades, então teria sido impossível para eles bloquearem os ataques da raça divina. As raças estrangeiras sofreram perdas antes porque eles não tinham nenhum entendimento sobre a família O'Neill. Eles não estavam cientes sobre o que as armaduras mágicas e canhões faziam. Mas uma vez que eles foram introduzidos a essas coisas, então as raças estrangeiras seriam capazes de formular métodos para lidar com eles. Quando isso ocorresse, a família O'Neill teria dias piores. Depois de ver que os dois lados haviam ido descansar, Zhao expirou. Então ele se virou para Laura e disse: vamos ir descansar também. Tenho certeza de que nenhum deles recuaria amanhã. Quando acordarmos, ainda podemos observá-los. E depois que Shan levar todo o clã Pegasus alado para o espaço, podemos fazer Hider ir até os anões. E então quando isso acabar, podemos prosseguir e ir dar uma olhada no submundo. Laura assentiu: certo. Devemos ir para o submundo e ver a situação. Ao mesmo tempo, também podemos receber mais mortos-vivos. Eles sempre nos dão enormes vantagens. Zhao assentiu. Então ele levou Laura para descansar. Na verdade, o foco principal de Zhao em ir para o submundo era para dar uma olhada na pessoa por trás do Templo das Trevas. Se aquela pessoa não fosse Luei, então Zhao poderia confirmar sua própria suspeita. O submundo, Reino Divino e o Plano Atlanta eram todos controlados por pessoas diferentes do Reino do Cultivo. O plano que ele escolhesse ascender ditaria qual facção ele se juntaria. Esse era um assunto muito importante para Zhao. Contanto que ele confirmasse esse ponto, então ele teria uma escolha ao invés de ser passivo como estava fazendo agora.
Afinal, ele ofendeu Luei, um personagem de nível ancião em uma facção no mundo do cultivo. Enquanto Zhao Ai e os outros descansavam, Shan ainda estava muito ocupado. Desta vez, a mudança para o espaço não só estava acontecendo durante o dia. Mesmo à noite, ele ainda queria fazer seu povo se mudar. Ele queria que a migração acabasse o mais cedo possível. Somente depois que todos estivessem seguros que Shan se sentiria aliviado. No dia seguinte, Shan e os outros finalmente levaram os Pegasus alado para o espaço. E Shan finalmente foi capaz de soltar um longo e profundo suspiro. Também, Shan não dificultou a entrada do grupo de Feng Lei para o espaço. Por causa disso, neste momento, além das bestas mágicas, ninguém foi deixado dentro do plano Pegasus alado. Quando Feng Lei entrou no espaço, ele inicialmente queria dizer às raças estrangeiras sobre a situação atual. No entanto, ele subitamente descobriu que seu peixe mensageiro havia perdido sua função. Ao mesmo tempo, assim que ele entrou no espaço, Feng Lei foi repentinamente agarrado por uma força invisível e levado para uma pequena sala escura. Haviam coisas para comer dentro daquele quarto e beber para saciar sua sede, bem como um local para dormir. Mas além de tudo isso, não havia mais nada. Tudo estava escuro. Além disso, nada podia ser ouvido nas redondezas. Solitário, depressivo, parecia que o mundo estava muito longe. Esse sentimento quase fez Feng Lei ficar louco. Ele começou a destruir tudo e também gritar o mais alto que podia. Contudo, nem mesmo um eco foi ouvido de volta. Todo o som vindo de sua boca parecia ser comido pela escuridão circundante. Ele queria caminhar, mas ele não era capaz de ir além de um espaço de 5 metros quadrados. Ele também queria destruir a área, mas uma energia invisível tornava impossível. Entretanto, quando Feng Lei foi capturado, ele foi capaz de ouvir uma voz anunciando seus pecados. Seus pecados eram traição pelos seus membros de clã, bem como trair o espaço. Por causa disso, sua punição era meio ano dentro da sala escura. Nos primeiros 5 dias, Feng Lei desabafou como se estivesse louco. Ele fez tudo o que podia, até mesmo a comida e a água foram destruídas. Mas sua luta foi inútil. Depois que a comida e bebida foram destruídas, embora eles não restaurassem de imediato, depois de algum tempo, eles misteriosamente voltariam. Além disso, essas refeições viriam 3 vezes ao dia, sempre no mesmo horário. Ele também queria se matar. Sempre que teve esse pensamento, ele descobriu que perderia sua capacidade de se mover. Ele só podia mexer as sobrancelhas. As outras partes de seu corpo simplesmente parariam de cooperar. Depois de 5 dias, Feng Lei parecia desgrenhado. A coisa que ele fez todo dia depois de ficar ali sentado atordoado. Ele comeria quando estivesse com fome e beberia quando estivesse com sede. Ele pensou sobre fazer uma greve de fome, mas era inútil. Sempre que ele escolheria passar fome, ele mais uma vez perderia sua força enquanto a comida e a água se transformariam em uma matéria nojenta. Então sua boca se abriria enquanto essa matéria entrava. De qualquer forma, ele nunca poderia passar fome. Neste ponto, Feng Lei abandonou toda a sua esperança de se matar. Ele sabia que não poderia morrer neste local. Portanto, o que ele fez todos os dias foi ficar aturdido. Algumas vezes ele refletiria em coisas que fez antes, e algumas vezes ele apenas limparia sua mente, não pensando em mais nada. Apenas então ele poderia se impedir de ficar louco. Depois de 15 dias, Feng Lei de repente descobriu que ele mais uma vez estava entre seus membros de clã. Ele apareceu tão misteriosamente quanto desapareceu. Ele não sabia quando apareceu, mas quando viu seus membros de clã, ele repentinamente chorou. Ele descobriu pela primeira vez quão maravilhoso seu povo era. Essas pessoas não eram peças de xadrez, eles simplesmente eram sua família. Enquanto Feng Lei estava preso dentro da pequena sala escura, a batalha entre as raças estrangeiras e família Unial prosseguia. Como o pensamento anterior de Zhao Ai, as raças estrangeiras finalmente foram capazes de entender a família Unial. Depois de sofrer mais 2 perdas, as raças estrangeiras começaram a fazer ajustes em suas táticas. Suas formações se tornaram mais abertas e eles não estavam mais atacando em segredo. Ao invés disso, eles foram em ondas. Depois que o primeiro ataque terminou, outro começaria. Neste caso, a eficácia dos canhões da família Uneal se tornou menor. No entanto, o ataque dos canhões ainda não devia ser subestimado. E com a ajuda das armaduras mágicas,
As raças estrangeiras ainda não tinham como assumir a linha defensiva. Depois de saber que Shan tinha movido seu povo para o espaço, Zhao Ai começou a sentir alívio. Ao mesmo tempo, ele começou o próximo passo de seu plano. Ele deixou Rider no continente Libra e o fez ir ver Leir. Leir não estava tendo bons dias recentemente. Ele não queria ser inimigo de Zhao Ai. Ele era um anão, e anões sabiam como pagar favores. Não só ele, quase todos os anões não concordaram em despachar tropas. Por causa disso, das 3 raças, apenas os homens-fera e os elfos enviaram tropas. Os anões nem mesmo enviaram seus anciões supremos. Isso foi sob a decisão de Leir. Ele sabia que definitivamente ofenderia os homens-fera e elfos com essa ação. Porém, ele não se arrependeu de sua decisão. Ele era um orgulhoso membro da raça anã. Leir também sabia que no momento que rejeitou despachar as tropas, uma fissura seria formada entre as raças estrangeiras. Além disso, comparado aos unidos elfos e homens-fera, os anões podiam ser ditos os mais fracos. Seu futuro definitivamente não seria melhor. Contudo, Leir já estava mentalmente preparado para isso. Atualmente, a raça anã também tinha 4 armas supremas. Ele não acreditava que os elfos e homens-fera ousassem ir com tudo contra eles. Se eles ousassem fazer isso, então os anões certamente não careciam de bravos guerreiros para lutar. Leir não teve nenhum pingo de arrependimento. Ele sabia que isso era o que ser um anão significava. No entanto, essa decisão não era algo que ele decidiu casualmente. Ele tomou essa decisão depois do muito pensamento. Leir não era como Solomon e Ed que estavam empenhados em reunir tudo em um governo. Embora os anões fossem conhecidos por seu péssimo temperamento, eles não eram pessoas ambiciosas. Para eles, martelar metais era mais interessante que matar. Tudo o que eles queriam fazer era martelar metais, não governar outras pessoas. Reconhecer graça e queixas era a tradição mais preciosa da raça anã. Essa tradição fez os anões ganharem muitos amigos. Pode-se dizer que a atual raça anã foi criada por essa tradição. Por causa disso, os anões não poderiam perder essa tradição. Embora isso trouxesse problemas posteriores aos anões, para proteger essa tradição, Leir não concordou em despachar tropas. Para Leir, apesar das consequências, tudo valeu a pena. Leir atualmente estava dentro de sua sala, olhando para os documentos na frente dele. Escrito neste documento estava o recente déficit de comida da raça anã. Leir sabia que os homens-fera e os elfos haviam começado sua supressão. Colocando o relatório na mesa, Leir soltou um longo suspiro. Ele calculou o tempo e então murmurou: neste momento, eles colocaram aquelas pessoas no controle. Então, neste momento, uma vez de repente foi ouvida de fora: Patriarca, Rider está pedindo uma audiência. Viver em outro mundo. Capítulo 993. Leir encarou. Ele não esperava ouvir o nome de Rider neste momento. No passado, Leir não tinha nenhuma impressão dele. Mas desde que ele entrou em contato com Zhao Ai, o nome de Rider começou a aparecer frequentemente. Mas desde que Zhao Ai destruiu a raça divina, o nome desapareceu. Quando Leir se lembrou de Rider e queria procurar por ele, a pessoa já tinha desaparecido. Embora não houvesse nenhuma evidência, Leir sabia que Rider escolheu seguir Zhao Ai junto com Binge e Eta. Esses 3 foram quem tiveram mais contato com Zhao Ai, e eles o escolheram no final. Leir não era como Solomon que ficou com raiva após ouvir essa informação. Pelo contrário, Leir ponderou o porquê. Porque eles desistiriam de seus membros de clã para seguir um forasteiro como Zhao Ai. No final, Leir chegou a uma conclusão. Tudo isso foi por causa de Zhao Ai. Para Rider e os outros, Zhao Ai era uma pessoa digna. Leir não expressou essa conclusão para Solomon e Ed. Isso porque Leir descobriu que os homens-fera e elfos atuais eram diferentes do que eram antes. No passado, embora os elfos fossem arrogantes, sua busca pela arte era incomparável. Embora os homens-fera fossem rudes, sua apreciação pelo auto-melhoramento também era muito forte. Mas agora, Leir viu nos olhos dos homens-fera e elfos algo que ele só podia ver na raça divina: ambição. Tanto os homens-fera quanto os elfos tinham olhos sombreados com ambição. Agora, eles desejavam escravos e tinham perdido sua consciência. Por causa disso, Leir decidiu não lhes dizer essa conclusão. Ele sabia que eles não ouviriam mesmo que soubessem. Os elfos tinham começado a suprimir o grão que eles enviavam aos anões. Por causa disso,
Era possível que os anões entrassem em uma crise de comida. No entanto, Ler não queria admitir a derrota apesar disso. A raça élfica precisaria das armas produzidas pelos anões. Se eles não fornecessem grãos, então eles não receberiam armas. Porém, Ler sabia que essa mentalidade não duraria por muito tempo. No final, os anões ainda sofreriam uma perda. Isso porque as pessoas no final teriam que comer. E neste momento, Ryder apareceu de repente. Mas por que ele apareceria agora? O que ele queria fazer? Ou mais precisamente, o que Zhao-ai queria fazer? Ler sabia que Ryder aparecendo aqui com certeza estaria conectado a Zhao-ai. Quando ele pensou nisso, imediatamente disse, faço entrar. A pessoa na porta obedeceu e logo Ryder entrou na sala de Ler. Ryder fez uma saudação para Ler e disse, este cumprimento patriarca. Ler olhou para Ryder e disse, Ryder, o Senhor enviou você aqui? Se sim, então o que ele quer? Ryder sorriu levemente e disse, assim como o patriarca disse, o Senhor me fez vir aqui. O Senhor quer convidar o patriarca e toda a raça anã para o espaço. Os dois olhos de Ler encolheram. Entretanto, ele não se apressou para repreender Ryder. Ao invés disso, ele olhou direto nos olhos de Ryder e perguntou, Ryder, você ainda é um anão? O corpo de Ryder tremeu gentilmente. Então ele deu um aceno afirmativo e disse, sou um anão, e sempre serei. Ler assentiu, então ele disse, então me responda honestamente. Como um companheiro anão, você acha que entrar no espaço do Sr. Zhao-ai tornaria a situação da nossa raça muito melhor que agora? Ryder nem mesmo pensou quando deu um forte aceno e disse, sim. Definitivamente será melhor que agora. Posso garantir essa promessa. Ler olhou para o rosto de Ryder, e por bastante tempo ele não conseguiu chegar a uma decisão. Depois de algum tempo ele assentiu e disse, tudo bem, eu vou procurar os anciões do clã. No entanto, se o Sr. Zhao-ai pudesse vir, então seria muito melhor para nós discutirmos pessoalmente esse assunto. E sem nem mesmo esperar a fala de Ryder, a voz de Zhao-ai foi ouvida, como o patriarca quer me ver, então eu não ousaria rejeitar. Depois de ouvir isso, Ryder viu uma fenda espacial aparecer na frente dele. Então do outro lado, Zhao-ai saiu. Ele fez uma saudação para Ler e disse, Zhao-ai cumprimento o patriarca. Ler viu Zhao-ai e se levantou. Ele fez uma reverência para Zhao-ai e disse, Ler cumprimenta o Sr. Zhao-ai. Por favor, sente-se. Zhao-ai sorriu e então sentou-se em uma cadeira próxima a ele. Ler olhou para Zhao-ai e disse, o senhor ouviu nossa conversa? Zhao-ai não escondeu nada, ele assentiu e disse, sim. Esse assunto é muito importante, é impossível não prestar atenção. Espero que o patriarca possa me perdoar por não vir aqui diretamente para apresentar o assunto. Não sabia como o patriarca receberia a sugestão, então fiz Ryder tentar para ver sua reação. Ler assentiu, ele gostava da maneira honesta de Zhao-ai. Ele olhou para Zhao-ai e disse, porque o senhor iria querer os anões dentro do seu espaço. Depois de entrar no espaço, o que a raça não pode conseguir? Zhao-ai sorriu levemente e disse, quero fazer os anões entrarem no espaço porque gosto dos anões. Entre as três raças estrangeiras, apenas os anões pensaram no favor que lhes dei. Eu sei que os anões são como os anões do continente Ark, então quero convidar vocês para o espaço. Se vocês entrarem no espaço, então vocês terão um local só para si mesmos. Vocês podem fazer o que quiserem. Além disso, não terá que se preocupar com comida. Vocês podem fazer o que gostarem, a mesma condição que dei aos goblins. Ryder viu a situação da raça goblin. Você pode perguntar a ele. O olhar de Ler recaiu em Ryder. Ryder não hesitou em assentir e disse a Ler sobre a situação atual da raça goblin. Isso também foi algo que Zhao-ai preparou. Depois que Ryder e os outros entraram no espaço e organizaram um local na Ilha Dragão Selvagem, Zhao-ai também os fez visitar os vários cenários dentro do espaço. Pode-se dizer que Ryder tinha algum entendimento com relação aos locais. Ler ouviu Ryder silenciosamente. Ele acreditou que Ryder estava dizendo a verdade porque ele conseguia ouvir um toque de inveja no tom de Ryder. Depois que Ryder terminou de falar, Ler silenciosamente sentou e fechou os olhos. Ele não disse nada por um tempo. Zhao-ai olhou para Ler e permaneceu em silêncio também. Ele apenas sorriu levemente enquanto pegava um pote de chá do espaço e o bebeu lentamente. Depois de algum tempo, Ler abriu seus olhos e olhou para Zhao-ai. O senhor está ciente da situação atual dos anões?
Zhao Ai sorriu levemente e disse, não sabia, mas agora sei. Quando lhe disse isso, ele apontou para o relatório da crise em cima da mesa de Leir. Leir riu alto e disse, o senhor é realmente franco. Então, não vou enrolar, não posso decidir esse assunto sozinho. Por favor, espere um momento, quero encontrar os anciões do clã primeiro. Só depois que nos reunirmos que chegaremos a uma decisão. Zhao Ai sorriu e disse, patriarca, faça como quiser. Leir assentiu antes de dizer alto, alguém chame os anciões para o salão de conferência. Diga-lhes que tenho algo importante para discutir. O anão na porta obedeceu antes de sair. Leir se virou para Zhao Ai e disse, senhor, por favor espere um momento. Eu preciso ir para o salão de conferência. Posso pedir a Rider que venha comigo? Zhao Ai sorriu levemente e disse, sem problemas. Como é o patriarca pedindo, Rider, você pode ir com o patriarca. Rider assentiu antes de sair com Leir. Quando os dois saíram, Zhao Ai retornou para o espaço. Ele sabia que o salão de conferência não era muito longe da sala do patriarca. Portanto, Zhao Ai definitivamente pode ver sua reunião pelo monitor do espaço. Quando Zhao Ai retornou ao espaço, Laura e as meninas imediatamente o receberam. Então Laura disse, irmão Ai, fantástico. Não pensei que isso ocorreria tão tranquilo. Pelo que posso ver, o patriarca Leir concorda em entrar no espaço. Zhao Ai sorriu suavemente e assentiu, certo, ao ver sua atitude parece que ele concorda. Se não, ele não teria levado Rider. Precisamos estar preparados. Certo, depois de entrarem no espaço. Nós os agruparemos com os anões do continente Arco e lhes daremos um cenário separado. Assim que Laura e as meninas ouviram isso, elas não puderam deixar de rir. Então Litsi disse, irmão mais velho Ai, por que você está sendo impaciente? Eles ainda não concordaram em vir, por que você saltou às conclusões? Zhao Ai sorriu levemente e disse, não é melhor estar preparado? Se eles concordarem, então será muito tarde para pensar sobre isso. Laura sorriu e disse, tudo bem, se precisarmos pensar sobre isso, acho que o irmão Ai deveria lhes dar um espaço separado. Eles serão incapazes de viver junto com os anões do continente Ark. Neste momento, os anões do continente Ark estão vivendo dentro do espaço Ark, e eles estão vivendo muito bem lá. O desenvolvimento do continente Ark está interligado com as raças vivendo lá. Se inserirmos os anões do reino divino, então isso não seria bom. Litsi também assentiu e disse, embora os anões do continente Ark ainda sejam anões, eles ainda têm sua própria cultura. Enquanto isso, os anões divinos também têm sua própria cultura. Se os fizermos viverem juntos, então é possível que um conflito ocorra. Neste momento, Megan concordou, mais importante, a raça anã divina também tem seu próprio ar de arrogância. Se eles viverem com os anões do continente Ark, então é possível que eles se tratem como seres do mais alto nível. Não tenho certeza se os anões do continente Ark sejam capazes de aceitar isso. Não esqueça, a primeira interação do patriarca Beli e Rider não ocorreu muito bem. Quando ele ouviu suas opiniões, Zhao Ai assentiu e disse, então devemos dar aos anões divinos seu próprio cenário? Tudo bem, então precisamos escolher qual cenário lhes dar. Além disso, precisamos transformá-lo, garantindo que tenha muitos veios de minérios dentro. Enquanto eles estavam discutindo esse assunto, os anciões anões começaram a chegar no salão de conferência. Quando essas pessoas viam Rider antes, eles nem sabiam quem era, mas depois da conexão de Rider com Zhao Ai, essas pessoas começaram a saber que ele é. Eles não esperavam a aparição repentina de Rider neste momento. Depois que o grupo se sentou, Leir disse, sei que todos notaram, mas Rider voltou. Desta vez, ele representa o Sr. Zhao Ai para propor um assunto. O Sr. Zhao Ai está convidando nossa raça anã para migrar para o seu espaço. Após ouvir a voz de Leir, os anões presentes ficaram chocados. Então a sala explodiu. A notícia foi muito chocante para eles. Depois de que alguns minutos de discussão confusa, Leir bateu na sua mesa algumas vezes antes de dizer alto, quietos e ouçam-me. Os anciões lentamente se acalmaram e olharam entre si antes de mudar sua atenção para o Leir. Leir varreu a sala com seu olhar e disse, Sr. Zhao Ai também veio e conversamos sobre isso. O senhor me garantiu e assegurou a segurança da raça anã. Acho que o senhor está sendo sincero. Chamei todos aqui para dizer que concordo em entrar no espaço do senhor.
Todos devem estar cientes disso. Agora que não despachamos tropas, os elfos começaram a suprimir nosso fornecimento de grãos. Embora também possamos suprimir seu suprimento de armas, ainda estaremos perdendo no final. As armas são diferentes de grãos. Comida é indispensável enquanto armas podem ser reusadas. E isso é apenas o começo. No futuro, a supressão com certeza vai aumentar. Os elfos e homens-feras se unirão contra nós e nossos dias não serão bons. O Senhor Zawa garantiu segurança absoluta para nós, e ele também disse que podemos fazer o que quisermos. Por causa disso, concordei em mudar para o espaço do Senhor. As palavras que Leir disse deixou o salão em silêncio. Os anciões começaram a se acalmar e considerar cuidadosamente as palavras de Leir. Quando Leir viu essa situação, ele decidiu martelar e dizer: todos devem saber sobre os goblins. Eles foram escravizados pelos divinos. Suas vidas são miseráveis. Mas agora que os goblins entraram no espaço do Senhor Zawai, suas vidas melhoraram significativamente. Rider foi capaz de ver o estado dos goblins. Rider, diga a todos sobre o que você viu. Em um instante, os olhos de todos focaram em Rider. Rider não atrasou. Assim que Leir terminou de falar, ele imediatamente falou. Quando Rider começou a contar o que ele viu, os anciões ouviram cuidadosamente do começo ao fim. Ninguém fez barulho. Quando Rider terminou de falar, um ancião disse de repente: como sabemos se o que você disse é real? Patriarca, esse é um assunto enorme para nossa raça. Acho que devemos ver com nossos próprios olhos. Leir virou sua cabeça para Rider e disse: o senhor concordará com essa condição? Rider sorriu levemente e disse: Patriarca, fique tranquilo, o senhor certamente concordará. Viver em outro mundo. Capítulo 994. Leir atualmente estava olhando para seus membros de clã que estavam se organizando. E em um local não muito longe, também haviam pessoas que estavam caminhando na direção de uma fenda espacial. Ele relembrou dos assuntos que aconteceram nos últimos 2 dias. Leir sentiu que tudo o que ele viu era apenas um sonho. Quando eles entraram no espaço com Zawai, eles viram como os goblins estavam animados. E depois de ver o local que Zawai havia preparado para eles, todo o resto ficou mais fácil. Ninguém se opôs a entrar no espaço. Leir e os outros tinham visto o estado dos goblins antes. Na sua visão, goblins nem mesmo podiam ser considerados como uma raça inteligente. Era mais parecido com um grupo de mortos-vivos, um grupo de bestas mágicas não pensantes. Eles estavam magros e sujos. Eles comeriam qualquer coisa para viver. Parecia que contanto que pudessem sobreviver, então eles estariam satisfeitos. Mas desta vez, quando eles viram os goblins no espaço, Leir e os outros ficaram chocados. Eles simplesmente não acreditaram no que estavam vendo. Agora, os goblins estavam usando roupas muito boas, seus corpos também estavam limpos. Ao mesmo tempo, todos tinham suas próprias casas. Mais importante, os goblins tinham desenvolvido um temperamento moderado e culto. Embora eles fossem curtos e pequenos, e sua pele ainda fosse verde, ninguém conseguia imaginar que esses eram os goblins que foram escravizados pela raça divina. Talvez era isso que a expressão alguém que está repleto de conhecimento sempre se comporta com elegância significasse. Os goblins agora pareciam com eruditos, eles eram completamente diferentes do que pareciam antes. E a coisa mais importante era a mudança na mentalidade da raça goblin. Os goblins pareciam ter ganhado uma paixão forte e persistente. Era um tipo de apreciação pela vida, bem como uma dedicação na pesquisa de formações mágicas. Esse fato realmente deixou Leir e os outros surpresos. Foi devido a ver a transformação dos goblins que Leir e os outros decidiram mudar seus membros de clã para o espaço. Além disso, o local que Zawai havia preparado deixou Leir e os outros sem motivos para recusar. Naquele local, havia arroz de bambu e árvores de fruta-pã por toda parte. E além disso, também havia árvores lança de ferro presentes. E mais importante, haviam muitos veios de minérios também. Esses veios de minérios eram o bastante para os anões trabalharem por muitos anos. Zawai também mostrou a igreja para o grupo de Leir. Após ver o que pode ser trocado, Leir e os outros ficaram sem palavras. Enquanto olhava para seu povo migrando, Leir soltou um longo suspiro. Embora os anões divinos e os anões do continente Ark tivessem sido separados por muitos anos e desenvolvido suas próprias culturas, eles ainda compartilhavam o mesmo amor por Forja. E o continente Libra,
Com sua abundância em minérios, tinha se tornado o local mais amado pelos anões. No entanto, depois de anos e anos de mineração, os anões divinos tinham armazenado uma enorme quantidade de minério e também produtos processados, tais como armas e ferramentas de metais. Levaria algum tempo para mover todas essas coisas. Felizmente, Zhao Ai prometeu ajudá-los a levar esses itens para o espaço. No geral, a realocação dos anões divinos estava acontecendo sem problemas. Embora os anões divinos tivessem migrado, não havia sinais disso acontecendo no mundo externo. Anões viviam dentro de cavernas e normalmente não eram vistos de fora. Também, Zhao Ai não abriu só uma fenda espacial. Isso foi feito para que a realocação ocorresse mais rápido. Enquanto isso, Leir atualmente estava prestando atenção na guerra no continente Touro. Leir já tinha conversado com Solomon e Ed. Embora os dois dissessem que a guerra estava indo bem, e que eles assumiram muitas vitórias, com o tanto de anos que Leir os conhecia, ele realmente entendeu diferente as palavras que eles disseram. Embora eles dissessem que obtiveram vitórias, eles não disseram que entraram em contato com os Pegasus alados. Além disso, eles não levantaram o problema das perdas entre o seu e o lado do inimigo. Tudo isso não era normal. Isso fez Leir especular que a guerra não estava ocorrendo tão tranquilamente para as raças estrangeiras. Mesmo que eles estivessem migrando, Leir ainda queria deixar algo para os homens fera e os elfos. Afinal, as três raças estiveram lutando lado a lado por dezenas de centenas de anos. Embora houvesse tido alguma fricção recentemente, seus anos de aliança não podiam ser esquecidos. Por causa disso, os anões deixaram suas 4 armas supremas para trás. Zhao Ai não teve nenhuma objeção a essa escolha. De qualquer forma, os anões não precisariam lutar quando entrassem no espaço. Pode-se dizer que aquelas armas supremas já eram inúteis em suas mãos. O clã Pegasus alado, clã Thunder e os bárbaros já se mudaram para o espaço. E agora, os anões estavam no processo de migração. Pode-se dizer que quase todas as relações de Zhao Ai no Reino Divino já tinham se mudado para o espaço. Neste ponto, não havia nada no Reino Divino que precisasse da atenção de Zhao Ai. Por outro lado, a fábrica de Zhao Ai no plano Atlanta já tinha sido estabelecida. E junto com o estabelecimento da fábrica, Bluewell também comprou as coisas que Zhao Ai precisava. Neste momento, aqueles itens haviam sido enviados para a Ilha Dragão Selvagem para Karen e os outros estudarem. Depois de múltiplas discussões entre Zhao Ai e Bluewell, eles finalmente nomearam sua fábrica de Fábrica Presa de Lobo devido ao seu endereço sendo na Montanha Presa de Lobo. A fábrica ainda não iniciou a produção total. Vários equipamentos ainda estavam sendo enviados para a fábrica, e só depois de instalados que a fábrica estaria pronta e funcionando. Zhao Ai não se preocupou mais com tantos assuntos. Ele também não estava preocupado com a migração dos anões. O que importava para Zhao Ai agora era a questão do submundo. Zhao Ai estava preparado para partir para o submundo assim que todos os anões fossem para o espaço. Neste momento, Kampala e os outros já tinham se adaptado completamente à vida dentro do espaço. A névoa negra no continente Arca ainda estava sob monitoramento de Zhao Ai. Ele até foi capaz de penetrar seu olhar em uma pequena porção do submundo. Atualmente, os mortos-vivos vagando por essa região não eram mais Kampala e os subordinados dos outros. Ao invés disso, eles foram substituídos pelos mortos-vivos de Zhao Ai. Uma vez que outros mortos-vivos chegassem, Zhao Ai imediatamente saberia. Zhao Ai já havia perguntado a Kampala e foi capaz de saber que o submundo era um plano muito largo. Ninguém sabia quanto tempo Li viveu, mas ele não foi capaz de explorar todo o submundo. Por causa disso, embora a fenda espacial no continente Ark causasse sutis distúrbios na névoa negra, os mortos-vivos vivendo no submundo ainda precisavam de algum tempo antes que fossem capazes de senti-la. Descobrir a mudança na névoa negra em pouco tempo era virtualmente impossível. E mais importante, o submundo estava produzindo névoa negra esse tempo todo. Uma mudança tão leve não causaria uma reação entre os mortos-vivos. Foi por esse motivo que as criaturas do submundo ainda não haviam descoberto a fenda espacial. Contudo, Zhao Ai também sabia que eles não tinham tempo ilimitado. Então antes de alguém descobrir a fenda espacial, Zhao Ai primeiro tiraria um tempo para dar um passeio no submundo. Ele gostava de tomar a iniciativa nesses assuntos. A luta entre as raças estrangeiras e a família O'Neill ainda estava ocorrendo. E assim como Leir pensou,
As raças estrangeiras não estavam tendo um bom tempo. Seus 10 milhões de soldados estavam atacando a linha defensiva e estavam sofrendo perdas pesadas. Até o momento, as raças estrangeiras haviam perdido várias centenas de milhares de soldados, enquanto as perdas do lado inimigo foram praticamente insignificantes. Embora as raças estrangeiras estivessem mudando de tática a cada ataque, seus inimigos ainda eram veteranos com grande experiência. Além disso, eles tinham armas apropriadas para enfrentar as raças estrangeiras. Para as raças estrangeiras, isso não era uma coisa boa. Ao mesmo tempo, a situação da família Oneal não estava indo nada a melhor. Tanto os canhões mágicos quanto as armaduras mágicas consumiram muita energia depois de cada ataque. Neste momento, os canhões tinham usado todas as suas balas. Agora eles só podiam contar com suas armaduras mágicas e tanques de guerra para se defender. Suas casualidades começariam a amontoar depois disso. Foi ótimo que a família Oneal havia se preparado para essa invasão. Eles tinham conversores de energia bastante em estoque. Eles também tinham um pequeno carregador de energia. Por causa disso, eles não estavam preocupados em ficar sem energia. No continente Armadura Mágica, quase todo local usava conversor de energia. Era como uma bateria multiuso que pode ser usada repetidamente. E também dura muito tempo. Um conversor de energia pode ser usado 1000 vezes. Isso se referindo aos conversores de energia usados por civis, os conversores de energia usados pelos militares só podiam ser usados 500 vezes. Essa era uma propriedade dos conversores de energia. Depois de usar repetidamente por 200 vezes, a energia que pode ser contida dentro não poderia alcançar sua capacidade máxima. E toda vez que foi usada, essa capacidade máxima ficaria cada vez menor. Conversor de energia novo poderia apoiar uma armadura mágica por cerca de 4 horas. Enquanto isso, conversor de energia que foi usado 400 vezes só podia apoiar uma armadura mágica por 1 hora. Quanto aos conversores de energia que foram usados 500 vezes, eles dificilmente podem apoiar uma armadura mágica. Desta vez, a família Oneal estava muito cautelosa. Eles não só prepararam muitos conversores de energia, eles também trouxeram uma estação de recarga. Essa estação de recarga pode carregar 100 conversores de energia ao mesmo tempo. Contanto que houvesse energia bastante para apoiar, esse carregador poderia recarregar 100 conversores de energia em meia hora. O material usado para recarregar os conversores de energia eram cristais mágicos. Esses cristais mágicos não só eram encontrados no continente Armadura Mágica, ele também podia ser encontrado em outras áreas. Coincidentemente, havia uma fenda para o plano Pegasus ao lado não muito longe. E naquele local, havia uma mina de cristal mágico. Ashi e os outros estavam contando com essa mina de cristal mágico agora. Se não houvesse cristais mágicos presentes, então eles só poderiam contar com a luz solar e águas correntes para ter energia. Mas quando esse momento chegasse, eles seriam completamente destruídos pelas raças estrangeiras. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.